Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez nesta noite maravilhosa de segunda-feira para estar agradecendo nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus. Eu vou deixar o louvor, tá 192, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, ele culpa te nos livrou. Com o sangue que emanou no Calvário, pelo sangue, somos remidos pelo sangue carnesim, pelo sangue de Jesus e no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos remidos pelo sangue carnesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande pecador, eis aqui o teu Salvador. Temos bom pregador do Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz de mal, oferece a graça tal no Calvário. Pelo sangue, são remidos sim pelo sangue carnesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia. Pelo sangue do Senhor no Calvário, glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, continuando fica em suas promessas, que são muito ricas e inflamáveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, a te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, ó Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, glória! Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo o teu mal lhe salva, a te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, a te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, a Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terá em breve
as dores finda, num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho o verá. Porque te abate, ó minha alma, a te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, a Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia, aquele grande dia. Oh, glória a Jesus, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Eu vou deixar o louvor 570, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ao findar o labor desta vida, com da morte teu lado chegar, que destina de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuro a paz neste mundo, em prazer que passa em vão. Mas na última hora da vida, ele não mais satisfarão. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso dormiste o amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará assim na última hora um caminho brilhante e luz. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar, oh glória. Hoje Cristo quer nos libertar, cada um de nós, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória. Meus queridos irmãos, vou deixar a palavra de estar em Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 adiante, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E havendo aberto o 7º selo, e fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos, o que estavam diante de Deus. E foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, após-se junto aos altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, e para pôr com as orações de todos os santos e sobre o altar, de ouros o que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e os encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, e prepararam-se para tocá-la. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra o que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e todas as ervas verdes foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa com um grande monte ardendo em fogo, e tomou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas o que tinha vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou e a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte do rio, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisto, a terça parte das águas. Tomou-se em Abisto, e muitos homens morreram das águas, e para que tomaram a marca. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida da terça parte do selo. E a terça parte da lua, e a terça parte
das estrelas, e para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhante à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta, dos 3 anjos, o que hão de andar ainda tocar. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a abertura, do 7º selo. E ali, meus queridos irmãos, do 7º selo, o anjo com as 7 trombetas. O 4º e o 1º, trombeta. Então nós vemos, todos os anjos tocam as trombetas. E ali a palavra do Senhor, falando, aberto o selo e fez em silêncio. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes nós estamos vendo em nosso meio as pessoas, muitas vezes, glória a Deus, estão preferindo vivermos, glória a Deus, o que a palavra do Senhor quer dizer, havendo aberto o 7º selo, e fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. O povo, quando muitas vezes, quando vê sinais acontecendo no nosso meio, muitos desesperam, mas também tem muitos que ficam em silêncio. Eles se silenciam, eles ficam em silêncio, porque não entendem, E quando nós ficamos em silêncio, quando nós vemos sinais, ficamos em silêncio, porque temos o conhecimento da palavra. Porque aquele que crê, aquele que acredita em Deus, não precisa desesperar, mesmo vendo esses sinais acontecendo. Que nós não devemos se preocuparmos com os sinais, o que está acontecendo. Nós devemos entrar em oração, orarmos. Aquele que ora, ele alcança a vitória. A oração, ela é a chave da vitória. Não adianta, meus queridos irmãos, glória a Deus, muitas vezes as pessoas vê sinais lá no céu, ou vê tantas coisas acontecendo, muitas vezes as pessoas entram em desespero. O que adianta nós entrarmos em desespero? O que adianta nós entrarmos em conflito? Nada vai resolver. Em vez das coisas melhoradas, acaba se complicando. Então a palavra de Deus, ela vem nos mostrando, glória a Deus, aleluia. E vi os 7 anjos, o que estavam diante de Deus. Ele viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. Nós somos, meus queridos irmãos, nós somos rodeados de anjos. Os anjos de Deus sobre nossas vidas. Para nos fortalecer, para nos libertarmos, para nos livrarmos a cada um de nós. Aí a palavra do Senhor fala os 7 anjos. Tem os anjos bons e tem os anjos do mal. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, glória a Deus. E vi os 7 anjos que estava diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Ele viu 7 anjos, o Deus, 7 anjos, e Deus deu 7 trombetas para cada anjo. Esses anjos é para se alegrar.
as trombetas para se alegrar, porque nós estamos vivendo num mundo de tristeza, de sofrimento, de angústia. Então, meu querido irmão, esses anjos, ele veio para alegrar o povo, para se alegrarmos todas as nações. Então a palavra do Senhor vem nos mostrando. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário, cenário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos, e os santos sobre o altar de ouro, o que estava diante do trono. Então ali, glória a Deus, a palavra de Deus quer nos mostrarmos para cada um de nós, que nós possamos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, e ali veio outro anjo e pôs junto ao altar. E ali, meus queridos irmãos, e tendo um incensário de ouro. Então nós vemos, glória a Deus, né? E ali naquele trono, meu querido irmão, naquele altar, né? E a palavra do Senhor quer dizer, aqueles anjos veio a oração. Veio, glória a Deus, aleluia, né? Com as horas por e com as orações, porque aquele povo, eles trouxeram incenso. E ali, através por aquelas orações, glória a Deus, aleluia, e todos os santos sobre o altar, e o ouro que está diante do trono. Todos que estão diante do trono de Deus, devemos estar em oração, devemos estar louvando, devemos estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E a fumaça do incenso subiu. Assim, meu querido irmão, é o nosso espírito. Quando nós façamos a vontade de Deus, quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós partimos aqui dessa terra, né, subimos, né, as nossas almas subirá como uma fumaça. O fogo de vida nosso subirá como uma fumaça. Então a palavra de Deus, ela é muito justa. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Tem o anjo que faz nós permanecer na presença de Deus. O anjo que nos guarda, o anjo que nos protege a cada um de nós. E essas palavras do Senhor nos mostram que a glória a Deus, aleluia. E ali, meu querido irmão, virá, glória a Deus, aleluia, né? Os anjos tomou os incensários e encheu do fogo do altar. E ali se encheram de fogo, ali no altar. E ali, meu querido irmão, quando fala fogo é louvar e glorificar o nome do Senhor. Ali no altar. Nós devemos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, anunciarmos as palavras do Senhor. E ali lançou sobre a terra. Glória a Deus, aleluia, né? Houve depois vozes de trovões. Então, quando aquele povo ali clamava, quando aquele povo glorificava ali no altar, e ali veio uma grande voz, né? Os trovões, os relâmpagos. Então, por isso, meu querido irmão, que é bom, maravilhoso, nós estarmos louvando e glorificando a Deus. Veio, glória a Deus, aleluia, como um relâmpago e terremoto. Porque muitas vezes vem os relâmpagos, né, os trovões, né, os terremotos, para nos acordar. Porque muitas vezes nós estamos dormindo. Muitas vezes, meu querido irmão, nós vemos as coisas e façamos coisas que não estão acontecendo. Então nós não devemos se preocupar com as coisas que estão acontecendo.
Mas nós não devemos, glória a Deus, cruzar os braços e ficar de braços cruzados. Então nós devemos estar sempre se preparando para tocá-la. Nós devemos tocarmos em nós. Nós devemos tocar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Então, meus queridos irmãos, ao segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada por mar, como uma grande monte ardendo. Aquele anjo, ele, segundo o anjo, tocou a trombeta e foi lançada, glória a Deus, aleluia, ao mar e uma coisa, glória a Deus, aleluia, como uma grande, e montes ardendo. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, a palavra de Deus, ela nos ensina a cada um de nós o caminho que nós devemos andar, o caminho que nós devemos permanecermos verdadeiramente na presença do Senhor. Porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa proteção, meu querido irmão. Ali tocou, aquele fogo sobre o altar, o fogo do Espírito Santo. Ali naquele altar, nós, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós devemos deixarmos esse fogo do Espírito Santo, queimarmos todo o mal, queimarmos todas as invejas, todas as arrogâncias contra nossas vidas. Então essa é a abertura do 7º selo. E nós estamos vendo tantos sinais, tantas coisas acontecendo em nosso meio. Quem sabe que essa é a abertura que está acontecendo em nosso meio? Será que é motivo de nós ficar de braços cruzados? Será que é motivo de nós ficarmos olhando para onde? Nós devemos estar anunciando as boas palavras. Levarmos as palavras do Senhor adiante para milhares de pessoas. Quando fala nos 7 anjos, glória a Deus, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia, e tocou a trombeta e foi lançada ao mar. Então, meus queridos irmãos, nós devemos deixarmos em nós devemos ouvirmos a voz da trombeta quando ela tocar. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo esteja agora e sempre em nossas vidas, nos dando paz, nos dando alegria, cada um de nós, glória a Deus, aleluia. E ali caiu as estrelas, glória a Deus, aleluia, que a palavra do Senhor diz, caiu as estrelas, glória a Deus, aleluia, E ali, meu querido irmão, o fogo misturado com sangue, glória a Deus. Qual o fogo? A gente está vendo a lua, A lua, ela teve como sangue, Ela ficou escura uns minutos e ali ficou como sangue. Então esse é um sinal. Esse sinal que Deus está nos mostrando a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livre a cada um de nós de todos os males. Que o Senhor Jesus renova, nos capacita a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Amém? Muito obrigado, minha esposa, que está nos ajudando, que todas as famílias que estão me assistindo, que Deus abençoe, derrama as bênçãos sobre cada vida, em nome de Jesus. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus.